Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de filosofia. Gente, como vocês sabem, quando a gente tem atividade para casa, a aula seguinte começa pela correção da atividade da semana anterior. Então, peço que vocês peguem os cadernos, porque a atividade foi feita no caderno, para que a gente possa corrigir as questões para reflexão que estão na página 45, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. Você e sua família têm se protegido contra os ataques do mosquito Aedes aegypti? E como devem se proteger? Todos sabemos as formas de prevenção, A medida mais eficaz é não proliferar o mosquito, porque é ele que transmite dengue, zika, chikungunya, todos esses vírus que trazem uma série de malefícios. Então, não deixar a água parada, sempre estar limpando o quintal. Nós temos vários tipos de quintais, Tem o quintal todo no cimento, que geralmente não tem muita coisa para acumular água, mas mesmo assim ainda pode ter uma garrafa, um pneu, alguma coisa do tipo. E os quintais que não tem o cimento, que realmente são um chão batido, e que também podem ter esses utensílios. Então, uma garrafa PET que você usa e descarta, ela pode ser um reservatório de água e pode ter um mosquito. Tampar muito bem as caixas d'água, que também podem ser um reservatório que a gente não sabe, Ela não está muito bem vedada, então o mosquito vem, põe os seus ovos, E aí, com o tempo, aquilo vai se transformar no mosquito e aí vai contaminar as pessoas. Nós também temos as questões dos terrenos baldios, que é muito complicado, porque são terrenos que as pessoas não cuidam, então geralmente tem muito mato. Lá dentro pode ter algum reservatório de água, então é sempre bom ficar ligado se na sua região, próximo da sua residência, tem esse tipo de situação. Segunda, você sabe quais são os sintomas provocados pelo Zika vírus? Os principais sintomas, gente: dor atrás dos olhos, dor nas articulações, nos músculos, fadiga, que é a sensação de cansaço, febre, calafrio, perda do apetite, vermelhidão nos olhos. Todos esses são sintomas característicos do Zika vírus. Terceiro ponto, existem exames para detectar o vírus? Sim, existem os testes rápidos, feitos à base do teste sorológico, que vai detectar se tem anticorpos contra o vírus. Se os anticorpos aparecerem no sangue do paciente, significa que ele ou teve contato com o vírus ou está com o vírus na corrente sanguínea, Então, dessa forma, é possível detectar. Quarta questão, como que o Zika vírus afeta o cérebro do bebê? Então, vamos lá. Vocês sabem que a conexão de mãe e bebê durante a fase gestacional é pela placenta, Pela placenta, o bebê recebe os nutrientes, vindo ali da mãe para ele, e é por lá também que o vírus vai se manifestar. Então, ele passa pela placenta, o vírus, e acomete o tecido cerebral, causando uma alteração na taxa de crescimento do osso. Ou seja, o vírus atinge diretamente o cérebro e lá no cérebro ele vai ocasionar essa diminuição da produção dos tecidos. E aí, se há uma diminuição na produção, o cérebro, o osso, da cabeça em si, não precisa crescer, porque o cérebro não cresceu. Essa é a lógica. O osso, da cabeça que ele cresce, porque o cérebro que está dentro dele também está crescendo. Se o cérebro não cresce, o osso não precisa crescer. Então, é essa lógica que nos faz perceber a diferença, do volume da caixa óssea do cérebro das pessoas que nascem com o Zika ou que são afetadas pelo Zika na gravidez. E a quinta questão pedia para você fazer uma pesquisa no Ministério da Saúde e identificar quantas pessoas já contraíram o Zika vírus e o que a gente poderia deduzir desses números. Os casos notificados, por incrível que pareça, assim, comparando com o tamanho do nosso território, eles são pequenos,
A atualização mais recente que eu encontrei no site do Ministério da Saúde é do dia 2 de fevereiro de 2019 e foi atualizada no dia 26 de fevereiro. Nessa época, gente, nós tínhamos 630 casos confirmados, notificados de Zika vírus no Brasil, e essa taxa representava 0,3 casos por cada 100 mil habitantes, certo? Então, comparado com o tamanho do território brasileiro, essa é uma taxa pequena, de 630 casos notificados. É possível que muitas pessoas tenham contraído, né, o vírus e não tenham estado dentro desse panorama, né? Isso é possível. Então, aqui a gente encerra a nossa correção. Espero que vocês tenham respondido as questões dentro dessa lógica, tá? Quem não respondeu, por favor, corrija, tá? Porque tem algumas questões aqui que são muito específicas, que deveriam ser respondidas exatamente da forma como eu mencionei para vocês. Concluída a nossa correção, chegamos no tópico da nossa aula de hoje, que é somente a página 48, cujo tópico é o indivíduo e a sociedade. Então, nós vamos fazer uma leitura crítica desse tópico, né, falando um pouquinho aqui a respeito de como essa relação existe, se ela existe e qual é a importância, né, dessa relação, principalmente nesse tópico que nós estamos estudando, nesse capítulo que nós estamos estudando. Então, o indivíduo e a sociedade. Cidadania é primordialmente uma relação política entre um indivíduo e uma comunidade política, em virtude da qual o indivíduo é membro de pleno direito dessa comunidade e a ela deve lealdade permanente. A sociedade deve organizar-se de modo a conseguir gerar em cada um de seus membros o sentimento de que pertence a ela, de que essa sociedade se preocupa com ele e, em consequência, a convicção de que vale a pena trabalhar para mantê-la e melhorá-la. O reconhecimento da sociedade por seus membros é a consequente adesão por parte destes aos projetos comuns. São duas faces da mesma moeda que compõem o conceito de cidadania. Então vamos lá, gente. O primeiro conceito que nós vemos aqui relacionado à cidadania é que nós, indivíduos, enquanto participantes de uma determinada sociedade, nós temos com ela um contrato social. Vocês sabiam disso? Nós formulamos, mesmo que de forma inconsciente, um contrato social. E o que consta nesse contrato? O que significa fazer um contrato social? Significa que, enquanto indivíduos daquela sociedade, nós não podemos nos comportar da forma que a gente quer. Ou nós não podemos nos colocar diante da sociedade de qualquer jeito. Nós precisamos obedecer regras pré-existentes, precisamos seguir uma linha de ações, de moral e bons costumes, e se essa linha, porventura, vier a ser quebrada, nós vamos sofrer as consequências, porque nós firmamos um contrato. Tia, eu não lembro de ter assinado nenhum contrato para fazer parte da comunidade que eu vivo. Nenhum de nós assina. Essa que é a verdade. Nós nascemos naquela sociedade porque a nossa família já está inserida nela e a nossa família já foi inserida por uma família anterior e assim uma cadeia sucessiva, e nós não temos muita escolha. Nós estamos inseridos ali e nós fazemos parte daquilo. Vou citar um exemplo para ficar bem claro para vocês. Quando uma pessoa comete um crime, o que acontece? Às vezes ela sai impune, isso infelizmente acontece, a justiça não é plena, mas nas vezes que essa pessoa tem que pagar pelos seus atos, o que acontece? Ela é punida, ela é multada, ela tem a sua liberdade restrita, ela é presa, ela é condenada. O que a sociedade está dizendo? Ela diz, olha, nós temos uma regra, a regra de não roubar, e você não cumpriu com essa regra, você não acatou essa regra, então agora você vai ter que ser punido para poder que você entender que infringiu uma regra e também para servir de exemplo para os demais indivíduos da sociedade, que a gente não pode infringir essa regra,
que nós não somos tão importantes assim que possamos roubar. Então, o indivíduo não só é culpado por aquela regra que ele transgrediu, como toda a sociedade vai culpá-lo, talvez pelo resto da vida, por aquela ação. Porque essa é a realidade. Os presos, quando eles saem do regime, eles têm que ser reinseridos na sociedade, mas isso não acontece. A pessoa vai ser o resto da vida apontada como aquele que cometeu tal infração, aquele que fez determinada atitude errada. Entenderam? Então a sociedade tem esse papel de moldar os indivíduos dentro das regras, dos costumes pré-estabelecidos, e aqueles que não se enquadram nesses costumes, nessas regras, que não seguem esse padrão, eles são automaticamente apontados. Não só apontados, como eles também são culpados, são infringidos, eles pagam por aquele comportamento, né, que está fora daquilo que a sociedade exige. Continuando, a identidade das pessoas conta em nossos dias e em nossas sociedades com um componente fundamental, a igualdade de todos os cidadãos sem dignidade, mas conta também com os elementos específicos de cada indivíduo e de cada comunidade étnica, religiosa ou nacional às quais ele pertence. A cidadania, como toda propriedade humana, é o resultado de uma prática, a aquisição de um processo que começa com a educação formal, que é a escola, a informal, que abrange a família, os amigos, os meios de comunicação e o ambiente social. Porque aprendemos a ser cidadãos como aprendemos tantas outras coisas, mas não pela repetição da lei, de outros e pelo castigo, e sim chegando a ser mais profundamente nós mesmos. Então, como que o indivíduo ele é moldado para chegar e atingir esses valores que a sociedade prega? Primeiro, ele é moldado através da escola, porque na escola vocês sabem que vocês têm acesso não só aos conhecimentos sistematizados, né? Aquilo que está nos livros, aquilo que vocês têm que aprender em relação a conteúdo em si. Vocês também têm acesso a valores, princípios que regem a comunidade que vocês estão inseridos. Então, no Brasil, nós não podemos fazer tudo que nos der na telha, entre aspas. Então, a gente aprende isso aonde? Aprende isso na escola. Qual que é o seio que também nos diz muitas dessas regras e nos ensina muitas dessas regras? A nossa família, os nossos amigos, a nossa igreja, isso também é muito interessante. A religiosidade também está muito presente nessa formação do indivíduo, né? Ela também é muito responsável por moldar o indivíduo dentro das normas e padrões que se deve obedecer. Isso é muito interessante porque a gente não para analisar que nós estamos sendo moldados 100% do tempo, que em todos os momentos nós estamos sendo moldados por alguém. Eu, neste exato momento, estou moldando vocês. E a gente não para analisar essas situações, né? A gente não percebe, porque essa é que é a finalidade. A finalidade é que você seja moldado, né? Que você tenha os ensinamentos repassados, transmitidos a você, da forma como você deve se portar, o que você deve fazer, como você deve fazer, e que você aprenda naturalmente a agir daquela forma. Então isso é muito interessante, porque nós não percebemos, mas estamos sendo moldados para sermos indivíduos dessa sociedade. Indivíduos que não roubem, que não matem, que sejam honestos, que tenham responsabilidade. Então tudo isso nós aprendemos através de moldes. Nós somos modelados para agir dessa forma. E infelizmente as pessoas que não chegam a esse molde, as pessoas que não conseguem ser modeladas para chegar nesse objetivo, acabam ficando ali à margem da sociedade. E aí ou são taxadas como criminosos, ou então são taxadas por qualquer outro tipo de denominação. Tá, gente? Muito interessante esse tópico da aula de hoje. E é somente ele, tá? A nossa análise. A atividade de vocês
São as 5 questões que estão na página 49, ok, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição. Boas aulas e bons estudos, meus queridos. Até a nossa próxima aula.